Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite aí da toda a equipe, tá? Eu sou o Danilo, da empresa Bermad, fabricante de válvulas para controle hidráulico, né? E tem mais outros produtos aí da linha aí, ventosas, controladores, tá? Hidrômetros, os materiais importantes e essenciais aí para controle dos sistemas de irrigação, monitoramento, né? Gerenciamento, tomadas de decisão, segurança, tá? Sou supervisor do departamento comercial de irrigação da Bermad, tá? Empresa de origem israelense, tá? E vamos estar falando um pouquinho sobre os principais produtos que utilizamos na irrigação localizada, tá? Bermad está localizada ao norte aqui de Israel, tá? Na cidade de Naharia, cidade litorânea, da mesma forma como o grupo de vocês, tá? E no Kibbutz Hebron, tá? Então, todo o pessoal da Bermad em volta e a empresa aqui é o centro do Kibbutz, onde nós fabricamos os nossos produtos, tá? E distribuímos aí para todo o Brasil, como também outras subsidiárias. Bermad tem 14 subsidiárias, tá? Ao longo ao redor do mundo aí. E no Brasil nós temos a nossa matriz em Leme e contamos também com uma fábrica em Guarulhos, a qual usinamos algumas válvulas dos modelos metálicos, pintamos, né? E nacionalizamos alguns modelos importados feitos em Israel. Então, algumas das fachadas aí da empresa, das empresas nos outros países, e aqui a nossa matriz Bermad Leme, tá? A Bermad Brasil, localizada em Leme, onde nós temos aí os 3 galpões na rua aí paralela a Paulo Rebesse, né? Próxima paralela da Anhanguera ali, da rodovia Anhanguera. E o que nós fazemos ali? Alguns produtos mais utilizados na irrigação, como as válvulas plásticas, são estocadas no Brasil para que a gente possa montar os circuitos de comando nas válvulas e realizar o fornecimento com a função que o sistema necessita, tá bem? Então, estocamos válvulas, pilotos, solenoides, né? Todo o material que compõe a função para cada válvula. Aqui é a nossa linha de montagem, onde nós vemos aqui válvulas de retrolavagem, já com a solenoide pronta para ser expedida aí para os clientes. Válvulas de controle hidráulico, redutoras de pressão. Essa aqui é uma linha mais utilizada às vezes numa linha predial, tá? Com pilotos metálicos, as válvulinhas azuis aqui, bem. E as bancadas de teste, onde nós testamos todas as válvulas que são montadas nos circuitos. Isso para garantir funcionamento, se o piloto está reduzindo a pressão, tá? Se não ficou algum erro de montagem, algum entupimento, algum tubo, tá bom? Então, todas as válvulas montadas lá são testadas. O que é material básico, né? O que seria material básico? As válvulas plásticas vêm prontas de Israel, já é realizado um teste hidrostático lá, para testar corpo, se tem algum furo, algum vazamento, tá? Algum problema na fabricação. Aqui é uma bancada maior, onde nós testamos válvulas maiores, hidrômetros também, tá? Tudo para garantir o perfeito funcionamento. E a gama de produtos aí que nós temos na Bermad, tá? Controladores, PRVs, acessórios para automação dos sistemas de irrigação, tá? Para problemas topográficos. As válvulas, tá? Diversos modelos, elas, retrolavagem, os pilotos, que são a inteligência aí para as válvulas. E vamos, dentro do tempo aí, tentar falar um pouquinho de cada modelo de válvula, tá bom? Então, para a gente dar um início, o que é a válvula de controle, né? Eu acho que vocês conhecem bem, mas vale a pena a gente relembrar. Aqui nós vemos uma montagem de um determinado cavalete, onde nós temos registros, né? Que não deixa de ser uma válvula. Qual a diferença quando nós falamos válvulas de controle hidráulico? Nós temos a possibilidade de automatizar a abertura, o fechamento, tá? O registro, a gente precisa de uma intervenção manual lá para que a gente possa abri-lo ou fechá-lo. Assim como o registro ele é feito para você isolar, ou abrir ou isolar,
tá? Abertura 100% ou fechamento 100%. As válvulas de controle, elas permitem que nós possamos trabalhar com elas parcialmente abertas, tá? São preparadas para isso, né? E tem resistência para isso. Então, além de elas serem auto-operadas, né? Coloquei um comando ou hidráulico ou elétrico, tá? Ou pneumático para que ela abra ou feche. Ela executa isso sem que eu vá lá no campo e faça isso manualmente. E a partir disso, ela também pode controlar vazão, pressão, né? Além das aberturas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os acessórios que faz isso mais à frente, mas elas permitem que você faça essa abertura parcial e modulação da abertura, controlando pressões no sistema, vazões, tá? E fluxo. Então, outra forma aí que a gente vê um cavalete, para isso a gente substitui lá por uma válvula de controle hidráulico, tá? Então, só para a gente abordar um pouquinho nesse raio-x da válvula, como que é o funcionamento, né? Nós utilizamos a energia do próprio sistema para que ela seja auto-operada. A energia que nós temos no sistema é a água pressurizada, tá? Então, toda a válvula vai ser constituída de corpo, tampa, diafragma e mola, tá? Basicamente, esses acessórios são essenciais aí para nós possamos compor uma válvula de controle hidráulico. Toda válvula tem uma ligação de um circuito para que ela tenha uma função. Se esquecermos esse circuitinho aqui com esses tubinhos aqui, uma válvula sem função. Se chegar água, vai passar água. Ela não vai ter controle algum. Então aqui simplesmente ligamos um tubo de comando e um registrinho manual. Pudesse ser um registrinho SAGIV, tá? Direcionando a água do sistema para a parte superior ao diafragma, que nós chamamos de câmara de controle, nós pressurizamos essa câmara de controle. E o diafragma fecha a passagem de água. Por que a gente consegue fazer com que a válvula se feche? Aí entra a questão da pressão e área do diafragma. Então nós temos uma área inferior e uma área superior, tá? A pressão que nós estamos utilizando em cima e embaixo é a mesma, tá? Mas pressão vezes a área nos vai dar uma resultante de força, tá? Então força 1 é a resultante de força inferior aqui. E força 2 é a resultante de força na área superior do diafragma. Como essa área é sempre maior que a área inferior, a resultante de força na área superior, desde que eu a pressurize, sempre será maior, tá? Por isso que a válvula fecha se pressurizarmos a área superior, tá bom? Se a força 1, né, força 1 for menor a força 2, a válvula fecha. Porém, se a força 1 for maior a força 2, a válvula abre. Quando que ela vai ser maior, né? Vamos ilustrar aqui nesse desenho, aqui nesse vídeo, tá? Que facilita bem a compreensão. Nesse momento, direcionamos manualmente, ou pudesse ser por uma solenoide, a água da câmara de controle, né, para a atmosfera. Pressão atmosfera 0. Se eu tenho pressão 0 vezes a área, a minha resultante de força é 0. No entanto, embaixo eu tenho a minha linha pressurizada e uma resultante de força embaixo. Por isso eu consigo fazer com que a válvula abra. Agora, nesse momento, voltamos a direcionar a água para a câmara de controle da válvula. Essa água vai se acumular aqui dentro. No entanto, a mesma área que eu tenho de comando de controle em cima com pressão é a mesma nesse momento do que a parte inferior, tá? Então, por isso, eu tenho aqui dentro da câmara de controle uma mola. A mola ela não tem força suficiente para manter a válvula fechada, mas sim ela dá o diferencial, né, que eu preciso a mais para iniciar esse fechamento, tá? Então, a partir do momento que eu pressurizo aqui, eu igualo as pressões em cima e embaixo, as resultantes de força, eu consigo com a mola ter um diferencial para startar esse fechamento.
toda a válvula de controle vai funcionar, tá? Dessa maneira. Agora, quando ela precisa abrir parcialmente ou não, nós vamos ter um acessório que controla a quantidade de água que nós vamos inserir na câmara superior para que a válvula feche nos seus pontos necessários, tá? Dentro da linha nós temos diversos modelos, tá? Aqui a gente citou os mais comumente utilizados. Linha da série 100, série 200. Essa é uma linha nova, série 100 câmara dupla, tá? Válvulas de retrolavagem. As válvulas metálicas, série 400 e série 700. A série 100 é uma válvula um pouco mais recente aí da Bermad em relação a todos os outros modelos, tá? Quando eu falo recente, não é de poucos anos, não. Já está desde 95, 96, tá? Já faz um bom tempo. Mas ela, em termos de construtivos, ela tem uma grande diferença perante as outras para que tenha uma melhor performance em campo. Mas, via de regra, todas de modelo plástico, o material, né, da construtivo é o poliamida, que é o nylon reforçado com fibra de vidro. Esse material suporta temperatura, suporta pressão até 10 bar, tá? E os intempéries, sol, chuva, toda preparada para trabalhar nessas condições sem dano. E nós temos uma limitação de diâmetros em válvulas plásticas, tá? Passou de 8 polegadas, aí a gente já cai para válvulas metálicas. Senão o esforço num corpo grande, plástico, é muito grande, aí você começa a ter problema com o próprio corpo da válvula e resistência, tá bem? O que nós temos de diferencial na válvula da série 100? Reparem que nós temos diâmetros intermediários que a gente fala. Então nós temos essa válvula a partir de 1,5 polegada, tá? Até 6 polegadas. Só que vamos por lá, 2 polegadas. Entre a 2 e 3, nós temos o que nós chamamos de 2L, 2 large. O que seria isso? É uma válvula com o corpo da válvula de 3, só que com as extremidades da válvula de 2, tá? E assim, no diâmetro de 3 para 4 polegadas, nós temos a 3 large. De 4 para 6 polegadas, nós temos a 4 large, tá? Isso permite que, de repente, dependente de algum projeto, eu preciso ter uma perda de carga menor, mas meu cavalete já é de 3 polegadas. Se eu colocar uma de 3 nominal, eu vou passar lá 55 metros cúbicos com uma perda de carga de 3 MCA. Se eu utilizar 3 large, né, corpo de 4, com rosca de 3, eu posso passar até 105 metros cúbicos para dar a mesma perda de carga, tá? Então, às vezes eu preciso um ponto lá ter a menor perda de carga possível, eu tenho uma válvula intermediária lá que eu posso utilizar e me dar essa vantagem aí na perda de carga, tá bom? Então, isso é um dos principais diferenciais da série 100. Além de possuir um conjunto do diafragma, onde quem faz a vedação, né, a selagem do fluxo de água dentro dela, é esse atuador, tá? Então, nós temos um atuador com um anel de vedação embaixo dele, ele que está a todo momento em contato com o fluxo de água, e por ser uma peça rígida, não tem desgaste, tá? Então, ele não tem desgaste como um diafragma em contato direto com o fluxo de água. Então, a vida útil desse diafragma ela é bem longa comparada a outros modelos de válvula, tá bom? Além de eu poder trabalhar com alguns tipos de fluidos, com às vezes sólidos em suspensão, e por ser peça rígida também, não vai danificar meu diafragma diretamente, tá bom? Então, esse tipo de conjunto aqui, é até difícil a gente trocá-lo por problemas nele, e sim a gente acaba com o tempo de vida útil trocando só o diafragma, tá? A borracha por movimento, ou se a válvula fica muito parada muito tempo em campo, a borracha ela pode acabar, né, tendo problemas aí com rompimentos. Dentro da linha da série 100, hoje nós temos ela câmara dupla, tá? Entre câmara dupla e câmara simples, o que é? Aqui não era a câmara superior da válvula, a câmara de controle, câmara de comando. Nós temos uma câmara embaixo do diafragma e em cima, isolado da parte da secção interna onde nós passamos água. Então ela serve para a gente trabalhar em algumas aplicações especiais, tá? Então, por exemplo,
eu não tenho pressão para abrir uma válvula, tá? Às vezes ela está próximo a um tanque de fertilizante, tá? Eu não tenho pressão que eu faça com que ela abra. Se eu tiver esse tipo de válvula aqui, eu posso trabalhar ela com mola embaixo ou com mola em cima, tá? Se eu trabalhar ela com mola embaixo, essa mola não vai empurrar todo esse pistão para cima, ela vai ser uma válvula normal aberta. Sem pressão alguma, ela está aberta. Se eu tiver, no caso de um tanque de vinhaça, se eu tiver uma pressão externa, pode ser pneumático, tá? Ou hidráulica, pressurizar em cima do diafragma, eu venço a força da mola e eu fecho a válvula, tá? Já vi muitas aplicações de estufa, tem que ter a abertura rápida e fechamento rápido. Válvula de câmara dupla tem essa abertura mais rápida e o fechamento mais rápido do que câmara simples, tá? Para você pulsar a irrigação, tá? Ter maior precisão. Estávamos conversando mais cedo ali no stand, algumas aplicações também que a gente já fez com esses tipos de válvula. Em Olambra tem muito lá as inundações dos vasos, né? Em vez de a gente utilizar as aplicações com os tubinhos de comando lá, ó, os espaguetes, hoje eles utilizam, por conta de entupimento, muito inundação. Só que essa inundação a gente tem uma lâmina ali de uns 20 centímetros mais ou menos de altura, onde a gente inunda e você tem que esvaziar rapidamente, né? Depois de alguns segundos. E aí é feito o esvaziamento para que a gente automatize isso com uma válvula, tá? Que deixa drenar essa lâmina. Porém, você não tem pressão. Toda válvula por ter mola tem que ter uma pressão mínima aí de aproximadamente 5 MCA para poder abrir a válvula. Então, nessas aplicações, se nós trabalhamos ou com pressão embaixo ou com pressão em cima para que eu abra ela ou feche ela, eu consigo, independente da altura que eu tenho de água lá, com uma pressão externa de comando, fazer com que essa válvula abra e drene essas pistas de inundação, tá? Então são aplicações especiais aí que a gente pode pensar e tem a opção de trabalhar com válvula câmara dupla. Linha da série 200. É um outro modelo de válvula plástica, só que ela é mais antiga um pouquinho do que a série 100 e ela trabalha em diâmetros menores, 3/4, 1, 1,5 e 2, tá? O formatinho dela é mais globo, tem o fluxo um pouquinho com mais, uma passagem mais obstruída em relação à série 100, que inclusive é uma das vantagens da série 100, porque ela foi pensada para ter esse atuador inclinado. Isso me ajuda o quê? Ter um fluxo praticamente semi-reto. Por isso, um diâmetro que nós temos tanto na série 100 como na série 200, de 2 polegadas. Na série 200 a gente vai trabalhar entre 22 a 25 metros cúbicos para ter uma perda de carga aí de 3 MCA. Na série 100, eu consigo no mesmo diâmetro trabalhar aí com 27 para ter uma perda de carga 3 MCA, tá? Então isso me dá uma menor perda de carga dessa forma construtiva. Questão de material, pressão é muito similar, né? O poliamida, pressão 10 bar de trabalho, temperatura também 60 graus. As conexões, extremidades são roscadas, mas o diafragma, ele não tem aquele atuador rígido, mas ele tem uma base rígida para que eu não deforme o diafragma na abertura, tá? Mas todo o fluxo ele entra em contato com a borrachinha aqui, com o diafragma, e aí nesse modelo de válvula você vai ter uma substituição de diafragma, tá? Com um tempo mais curto do que em relação da série 100. Aqui só para a gente fazer um comparativo de vazão, ó, 3 MCA de perda de carga. Eu estou aqui um pouquinho antes da metade, aqui entre 20 e 30, então vamos por aí uns 23,5 metro cúbico, para que a gente tenha 3 MCA de perda de carga. Na série 100 no mesmo diâmetro, ó, 10, 20, 30. Eu estou lá bem pertinho do 30 metro cúbico hora, com a mesma perda de carga, tá? Já partindo para as metálicas, o que vai mudar além do material, né? O ferro fundido com a pintura epóxi, tá? Todas as metálicas a gente aplica uma proteção UV também para poder durar no tempo. Mas aí já trabalho com diâmetros maiores, tá? Então vou ter de 2, 2,5, 3 roscada. E flangeada a gente tem diâmetros de 2 a 16 polegadas. Pressões de trabalho até 16 bar, tá? Série 400. Então a gente acaba utilizando aí onde as pressões são maiores, tá? Mas em relação à função,
redutora, sustentadora, alívio, todos os modelos podem ser configurados para todas essas funções. Forma construtiva, diafragma, corpo mola, tampa. Né? Os diafragmas da série 400 têm alta durabilidade, porque nós temos aqui um núcleo rígido, né? Que ele é dentro da borracha, tá? Então ele mantém a borracha sem deformação, bem? Isso estabiliza também regulagens de pressão. E aí nós podemos configurar aí vários modelos aí de funções também nessa válvula. E a série 700, que é uma válvula de câmara dupla, metálica, como a série 100, tá? Para aplicações especiais. E a gente utiliza muito para válvula de segurança, antigolpe de ariete, controladora de bomba, que são válvulas que precisam agir rápido, fechar rápido. No entanto, a estanqueidade de válvula câmara dupla, ela é suave, ela encosta o assento, tá? Sem gerar outro golpe na rede. As válvulas de câmara simples, nós vamos pressurizando o diafragma aos pouquinhos, ele vai comprimindo aquela água, vai empurrando o diafragma para baixo e ele se assenta de uma vez. Então, quando você usa como antigolpe de ariete, né, antecipadora de ondas, se você abre, expulsa a água, o golpe, né, e você vai fechar a válvula, se você fecha de uma vez, você cria outro transiente. Então, sempre é importante utilizar essas válvulas de câmara dupla para algumas aplicações, tá? E temos também para válvulas com pressões acima de 16 bar. Então, aqui a gente está mostrando até 25, mas nós temos também outro modelo que é PN40, tá? Mas a gente acaba não vivenciando isso muito na irrigação, tá? Acima dessas pressões, mas nós temos a opção. Forma construtiva é um pouquinho mais complexa, são várias peças, mas também tem um atuador, o diafragma fica totalmente isolado, sem contato com o fluido. Quem está em contato é sempre o atuador, tá? E válvula de câmara dupla, ela fecha mais rápido, porque quando nós estamos tendo fluxo, eu tenho fluxo embaixo do atuador e em cima. O diafragma, ele está sempre isolado. Então, quando eu começo a pressurizar em cima do diafragma aqui a água, ele já começa a descer porque eu tenho essa pressão em cima, com essa área gigante, né? A minha resultante de força é totalmente maior do que a de baixo, porque a de baixo eu tenho pressão embaixo e em cima aqui desse atuador, né? A água está circulando toda aqui. Uma anula a outra, então eu não tenho resultante de força aqui embaixo, tá? Por isso que se eu pressurizo a câmara superior, a válvula fecha rapidamente. Aqui uma câmera dupla, só para vocês verem um videozinho dela na operação, como na câmera simples. Vendo? Eu tenho toda essa área com pressão, mantenho ela fechada. Essa área é menor, essa área é maior, a válvula fica fechada. Quando eu tenho fluxo, eu tenho pressão embaixo e em cima do atuador. Então a minha força aqui fica anulada, uma anula a outra. Qualquer pressão que eu injetar aqui em cima, a válvula fecha. Tá? Minha resultante de força é sempre maior lá em cima. E aí a gente pode fazer esse comando aí da abertura com vários dispositivos, né? Piloto, boia de nível, né? O piloto de nível, solenoide, tá? Vários outros acessórios aí. Diferenças entre câmara dupla e câmara simples, esse vídeo é bem legal, né? Porque ele ilustra pra gente o ponto de fechamento. Ele vai fechar uma câmara simples e uma câmara dupla no mesmo momento, ó. Olha a curva da câmara dupla aqui, ó. O tempo de fechamento está em relação à porcentagem do fechamento, ó. Fechou quase que inteira e está estancando suave. Enquanto a câmara simples ainda nem iniciou a descida do diafragma. Aí ele está alocando água lá nela. Quando ele ganha uma boa área com água pressurizada em cima do diafragma, ele se assenta de uma vez, tá? Então, câmara simples se assenta de uma vez. Câmara dupla, ela fecha rápido, mas se assenta lentamente e evita outro golpe. E aí dentro dos tipos de válvula nós podemos definir, né, entre vazão para a gente saber qual é o diâmetro, né, pressão de trabalho para ver se é metálica, se é plástica, o fluido, tá, a temperatura para a gente ver se a gente pode usar plástica, metálica ou aço inox, tá? Para vinhaça a gente usa muito o aço inox por conta de corrosão também.
E as conexões, flange, rosca, e aplicações para que a gente precise, eu preciso de uma solenoide, é só abre e fecha. Não, eu preciso de um piloto, preciso controlar a pressão. Preciso de uma boia de nível, preciso controlar nível de reservatório. Série 700, você também pode inverter mola de posição. Na verdade, não, desculpa. Série 700 não, só série 100. Série 700, a mola ela vai junto ao eixo. Na série 100, ela é tipo a válvula de retrolavagem. Então, a mola ela pode ser invertida ou embaixo ou em cima do diafragma para você ter ela normal aberta ou normal fechada. Série 700 é no eixo, o encaixe dela, então ela não tem essa opção, tá? Mas você consegue abrir com pressão embaixo, pressão em cima do diafragma, igual eu expliquei lá na série 100. Só que aí tem que ser com a pressão embaixo ou em cima do diafragma, tá bom? A série 200 elétrica, né, a gente chama de eletroválvula, ela tem essa chave que nós chamamos de chave trio. Antigamente era uma chavinha branquinha, que você só deitava ela ou deixava ela na vertical, tá? Hoje, ela tem uma chave que a gente chama de chave trio. É como o Sagive. É o automático em pé, à esquerda o open e à direita o close, tá? Então você faz abertura manual, fechamento manual, né? Ou pela automação, se ele tiver vertical. E essa manopla aqui, tá? Aí a gente chama de fecho mecânico, essa manoplinha, que é para você também comandar a abertura da válvula e quando você precisa limitar um ponto de abertura dela, tá? Muitos regulam pressão por isso. É certo ou errado? Não, assim, você pode utilizar, mas a gente recomenda utilizar esse fecho sem a rede estar pressurizada, porque com pressão o eixo é plástico, então ele vai acabar travando esse eixo, tá? Agora, quando a gente controla a pressão pelo fecho, chegou uma determinada pressão 5 bar e eu fui fechando o fecho para que saia 3 na jusante. Se chegar a 6, não vai sair 3, vai sair 4. Então não corrige a regulagem, né? Depende do manuseio ali. Ele desgasta mais. Agora, a que você fala desgastar o diafragma? Não, aí depende, porque se a válvula é redutora, ela vai trabalhar parcialmente. Quanto mais você fecha, mais o tempo de vida útil vai ser menor, né? Isso acaba desgastando. Mas se ela for pilotada também, ela vai chegar no mesmo ponto de abertura que você precisa para regular a pressão, né? Aí, comparando uma com a outra, isso não mudaria muito. Agora, se você limita onde não precisa limitar, o desgaste vai ser maior. E o fecho também está lá se você quiser montar algum setor, que vai ser ampliado ainda, mas você já deixa preparado um cavalete e isola a válvula ali para você operar todo o sistema, você fecha ele lá também. Você consegue fechar a válvula totalmente, tá bom? Esse fecho manual trio, nós utilizamos também, modificamos na válvula, porque com aquela chavinha antiga que tinha, se eu deitava ela, eu empurrava o êmbolo para cima. Se eu utilizasse uma solenoide tipo latching, que é aquelas pulsadas, a gente dá um pulso, atraca o êmbolo. Eu preciso de um outro pulso para soltar aquele êmbolo. Então, quando eu usava a abertura manual, a hora que eu voltava a chavinha na posição vertical, o êmbolo não descia sozinho. Então, eu tinha um problema, a gente tinha um problema em usar todos os tipos de solenoide na eletroválvula. Com essa chavezinha trio aqui, se a solenoide é latching, se eu jogar ela no close, eu consigo arrastar o êmbolo para baixo. Então eu consigo numa mesma válvula usar qualquer tipo de solenoide mediante ao controlador que você tenha no campo, tá? Então só para a gente também destacar, todos os modelos de válvula Bermad, reparem que o fluxo ele sempre atua em toda a área inferior ao ponto de abertura, seja o diafragma ou seja o atuador, tá? Então faz com que eu levante o diafragma, tá? De maneira equilibrada, tá? Com pressão em toda a sua envoltória, tá? E de maneira balanceada, e isso me dá maior vida útil do diafragma, como também maior estabilidade das regulagens. Então, seja ela o diafragma diretamente ou atuadores, tá? Eu consigo fazer isso. Aqui mostrando mais a câmara superior e a inferior, né? Quando a válvula está no meio do curso de abertura aqui.
Então aqui quando a gente tem diafragmas que não recebem a pressurização de maneira balanceada por igual, a gente tem movimentações diferentes, tá, do diafragma, irregulares. Então isso atrapalha um pouquinho para a gente estabilizar uma regulagem de pressão, como também a deformação desse diafragma, uma vida útil mais curta, tá, e o rompimento desse diafragma também em campo. Então, e também pode ocasionar deformações onde você não veda mais a passagem de água. Aí você tem que trocar esse diafragma. Então toda a válvula ela é pensada, dispositivos, fecho mecânico, daí você não consegue trabalhar, porque o diafragma tem movimento irregular, isso também vai atrapalhar a atuação de um indicador de abertura de uma válvula, enfim. Toda a válvula Bermad, o diafragma sempre vai receber toda a água pressurizada de maneira igual por toda a sua parte, tá bom? Válvulas de retrolavagem, a Bermad fabrica sempre também câmara dupla, porque nos filtros a gente faz a inversão entre as trocas dos tanques de maneira sequencial, né? Então, no mesmo momento que eu fecho a primeira para abrir a segunda, ela faz no mesmo tempo, tá? Por ser câmara dupla. Se fosse câmara simples, lembra lá o videozinho que a gente teve lá, a diferença câmara dupla e câmara simples? Eu vou fechar a primeira válvula do primeiro tanque de areia, né? Ela vai demorar mais para fechar do que a outra que vai abrir. Então, eu perco tempo de limpeza, de eficiência de limpeza dos meus tanques, tá? Na câmara dupla, eu consigo fazer isso de maneira sequencial, né? No mesmo tempo que eu abro uma, fecho a outra, e aí eu otimizo meu tempo de limpeza aí dos tanques, tá? E as válvulas são fluxo angular ou fluxo reto. Se você tem uma fluxo angular, você pode transformar para fluxo reto e vice-versa, tá bom? Diâmetros 2x2, 3x3, 4x4. As conexões para duas rosca, Vitaulic para 3 e 4 polegadas. Isso ajuda na montagem, né, dos barriletes, né? Então facilita bem aí os Vitaulics. Aqui é uma ilustração da aplicação. Então, uma válvula de fluxo angular, né? Ela está deitada aqui na montagem do barrilete. Injetamos a fluxo angular, ela fica com o eixo para cima. A molinha fica embaixo para manter ela com o eixo para cima. Quando nós injetamos pressão aqui na câmara dela, ela empurra o eixo para baixo, fecha a passagem de água para a filtragem e abre da filtragem para a atmosfera. E aí ela faz a limpeza dos filtros. E aqui ele mostra esses orifícios que ele expande as borrachinhas de vedação para as paredes do corpo da válvula para ter melhor eficiência de vedação. Então aqui uma fluxo angular. Quando nós pressurizamos a câmara superior, abaixa o eixo e vira a retrolavagem aqui, a limpeza do filtro. A mesma válvula agora com fluxo reto. Então aqui está filtrando agora, né? Porém, quando eu faço a retrolavagem, a fluxo reto, reparem que é invertido a posição da mola. Fluxo angular, a mola é embaixo do diafragma. Fluxo reto, a mola é em cima. A mesma questão aqui no êmbolo. O êmbolo, aqueles pontos de pressão onde expande a vedação, né? Quando eu estou com o fluxo para filtragem reto, ele tem que estar virado para cima, essas portinhas aqui. E aí ele assenta o atuador, tá? Quando eu estou na fluxo angular, além da mola estar em posição diferente, olha lá, o êmbolo está invertido também, tá? Então são dois pontos. Se você tiver uma fluxo angular e quer inverter o fluxo reto, são 3 mudanças. Mola, modifica, né? Se ela está embaixo, ela vai para cima. O êmbolo, né? Você vira ele de posição, o conjunto inteiro, solta essa porca aqui na pontinha, tira essas 3 peças, tá? Essa, a vedação e essa outra, saca elas, instala de maneira invertida, e o diafragma também, você dá um tombo nele, tá? Porque ele tem uma conformação, então ele encaixa melhor na tampa quando você dá esse tombo nele. E perfeito, Omar. O ponto de pressão, quando você inverte, reparem aqui, ó, na fluxo angular, nós pressurizamos em cima para inverter ela para retrolavagem. Na fluxo reto, a pressurização é embaixo do diafragma, porque o eixo já está para baixo, então preciso fazer ele subir. Então nós pressurizamos embaixo. Sempre, câmara dupla, sempre
tanto aquelas outras válvulas de controle, né, como a de retrolavagem. Sempre a câmara que não recebe a pressão, ela tem que estar aberta para a atmosfera, para não criar aquele vácuo ali, senão ela impede o movimento do eixo. Aí alguma ilustração aí de montagem, né, do fluxo da válvula. Então aqui ela está fluxo angular e fluxo reto a retrolavagem. E aí com válvulas lá de controle, né, nós podemos controlar uma imensidade, uma diversidade de funções do sistema, fluxo, pressão, vazão, nível de reservatórios, entre outras aplicações aí especiais, tá? E como que nós fazemos isso? Instalando algum acessório à válvula, seja ela uma solenoide, um relé, um saguive, um piloto, tá? Aí vai depender do que eu preciso comandar, tá? Que tipo de controle eu preciso ter. Válvula e solenoide, utilizamos aí basicamente para automação das aberturas das válvulas, tá? Nós temos na linha da Vermad uma diversidade de modelos de solenoides para que atendam todos os tipos de controladores que nós temos no mercado, assim como 2 vias, 3 vias, latching, né, tipo pulso, 24 volts, tensões altas, 110, 220, tá? Então nós temos uma linha completa aí de solenoides. Quando nós temos a eletroválvula que só tem essa função, abre e fecha, eu não agrego outra função, nós podemos usar a eletroválvula, em que o diafragma aqui ele é diferente de uma válvula hidráulica, ele tem um furinho no meio, para que ele possa deixar com que a água acumule na câmara superior para fechar a válvula. Quando energizamos o solenoide, essa água aqui de cima ela dá circulação para jusante, ó, por esse caminhozinho aqui interno, e aí a água não acumula aqui em cima do diafragma. Quando eu tenho circulação, eu consigo com essa pressão levantar o diafragma e dar passagem de ar. Quando nós temos 3 vias, funciona como essa ilustração do registrinho. Uma solenoide que sem energia deixa pressurizar o diafragma e com energia ela inverte, né, esse caminho da água. Ela fecha essa entrada para a câmara de controle e abre para a atmosfera a câmara de controle. E aí você abre a válvula. Diferenças, né, nas aplicações. Quando eu tenho 3 vias, eu tenho a possibilidade aqui de agregar outras funções. Então ela pode ser elétrica com um piloto que reduz pressão aí no sistema. Quando eu tenho 2 vias, a válvula é só eletroválvula, eu não tenho como colocar um piloto aqui, tá? Outro ponto é que se eu tenho água circulando aqui, a válvula nunca abre 100%. Então no 3 vias, eu consigo abrir o maior curso que a válvula tem, né? Total, eu elimino toda a água da câmara dela para a atmosfera. Na 2 vias, não. Então eu tenho um pouquinho mais de perda de carga aí com as 2 vias. Ilustração da de 2 vias. Então energizou o êmbolo, ele ergue o êmbolo e despressuriza. Mas a todo momento a água ainda está passando por aqui e saindo por esse outro caminho ajusante. Então por isso a válvula não abre 100%. Tá? E aquela abertura manual na chavinha, se fosse uma solenoide latching, na hora que eu voltasse ela na vertical, o êmbolo ia ficar agarrado lá em cima. Então não abriria mais a válvula. Não fecharia mais a válvula. Então por isso que a chave trio vem para nos auxiliar aí. Aí nós tínhamos vários modelos. Quando eu tinha solenoide latching, eu precisava usar esse acessório aqui entre a solenoide e a tampa da válvula. Agora a gente tem a chave trio, que pode usar os 2 modelos de solenoide na mesma válvula. Tá? E com a 3 vias, o dreno é para a atmosfera. Por isso eu consigo agregar também, porque é uma montagem de circuito externo que nós falamos, e eu consigo agregar outras funções à mesma válvula. Tá? Ali no caso está uma redutora de pressão elétrica. 2 vias, a bobina está sempre junto com a solenoide, então eu preciso levar fio até ela. Automação elétrica. 3 vias, eu posso ter 2 opções. Montar na solenoide também trazer automação, fiação até a válvula. Como eu posso concentrar solenoides próximo ao controlador e levar tubo de comando até as válvulas no campo. Tá? Então também tem essa diferença. No 3 vias eu consigo ter essa forma de automação à distância. Fios é mais caro que tubo de comando. Então hoje em dia basicamente a gente usa muito mais aí o tubo de comando,
do que fiação, né, no campo. Além de outras vantagens aí. Os conectores, nós temos uma linha aí completa também para poder fazer toda essa montagem, tanto de circuito quanto de automação, de comando. Os pilotos que nós temos nas válvulas, né? O que a gente pode fazer com o piloto? Nós temos... os solenoides seriam mais para abrir e fechar, né? O piloto é para modular. O piloto Habermas tem uma gama imensa aí de pilotos, né? Plástico metálico com orifícios pequenos, orifícios grandes, né? Maiores ainda. Então essa linha completa para a gente atender todo o diâmetro de válvulas. Então válvulas até 4 polegadas, pilotinho plástico aí desde que a pressão não seja alta e a regulagem esteja dentro de 0,8 a 6 bar e meio, eu uso o piloto plástico. Muito eficiente, barato, tá? Em relação aos demais. E a gente tem a questão de ser 3 vias ou 2 vias. Quando o piloto é 3 vias, igual solenoide, ele drena para a atmosfera para abrir a válvula. Quando é 2 vias, circulação de água é toda interna. Então no 3 vias, eu posso com esse mesmo piloto fazer várias configurações de função numa válvula, tá? Cada função exige um piloto. Mas esse mesmo piloto eu posso usar ele como sustentador na válvula, como redutor na válvula, como um piloto que controla o fechamento de uma válvula, tá? Eu tenho uma infinidade aí de funcionalidades. As 2 vias eu vou ter que ter o piloto que é redutor, o piloto que é sustentador, tá? A gente fala aí pilotos irmãos, né? Os pilotos pares ali, que tem o sustentador e tem o redutor. Não é o mesmo, tá? Internamente, externamente eles são parecidos. Internamente eles mudam a forma com que são encaixados os eixos e as vedações. Aqui só para vocês verem, cada piloto tem sua especificação. Esse piloto é 10 bar de pressão, a gente pode trabalhar nele, mas a faixa de regulagem nós temos essas opções de mola, sendo a padrão, a mola natural, que regula de 0,8 a 6 bar e meio, tá? Válvula de 1,5 até 4. Por que não de 1? Válvula que modula, 1 polegada, o curso de abertura é pequeno demais. Então, se eu pôr um pouquinho de água na câmara dela, ela fecha. Então, 1,5 eu tenho o curso para modular. Então, o mínimo para a válvula pilotada, para ela modular, como redutora de pressão, é 1,5 polegadas. 4 polegadas é o que a gente recomenda a maior, tá? Para esse piloto. Posso usar na de 6? Posso. Mas a minha regulagem vai ser mais lenta, tá? Vai demorar mais. O orifício desse piloto, para a resposta de uma válvula de 6, a quantidade de água que vai na câmara de controle da válvula de 6 é maior. Então ela age, mas com um tempo mais longo, tá? Então aqui para vocês entenderem 2 vias e 3 vias, esse aqui é um piloto redutor, tá? Então o piloto redutor, ele lê o que está acontecendo na jusante, porque ele regula a pressão para uma pressão menor, né, a jusante. Então, se chega a 5 bar, eu quero 3 bar aqui depois dele, eu ajusto, aperto essa mola para 3 bar. Então, ele vai ler a todo momento, ó, essa câmera aqui tem uma passagenzinha embaixo do diafragma do piloto. Ó. Ela fica monitorando a pressão a jusante. Se chegar a 5 e ele entender que passou 5 embaixo do diafragma é menor do que 3 em cima. Então, 5 vence a força da mola, levanta o eixo todo para cima. Quando esse eixo vai para cima, essa vedação aqui encosta nessa sede amarelinha e a circulação de água aqui no circuito, ó, para aqui. Ó. Então a água só tem um caminho, acumular na cabeça da válvula. A válvula começa a fechar. A válvula começou a fechar, eu vou ter aqui o quê? Perda de carga, né? Localizada. E aí, está chegando 5, ela vai reduzir. Chegou nos 3, o piloto vai entender que está 3. Ele entra em equilíbrio, tá? Chegou 3 com 3, ele entra em equilíbrio. Então, o mesmo tanto de água que entra é o mesmo tanto de água que sai. Então, a válvula estabiliza naquele ponto de abertura. Então, se chega a 5, sai 3. Se chegar a 4, estava chegando 5 para sair 3. Se chegar a 4, a pressão vai querer diminuir na jusante. Ele identifica que diminuiu, ele quer 3, não quer 2. Então, ele faz o quê? Ele deixa sair mais água da cabeça da válvula para ela abrir um pouquinho mais para continuar saindo 3. Se subiu para 6, a pressão aqui vai subir também. Aí ele fecha mais a válvula de novo. E assim ele vai modulando com cada variação que houver no sistema.
Se a gente usa naquelas válvulas o fecho mecânico, na hora que tiver essa variação, a abertura não corrige. Então, a pressão que passar vai ser proporcional à alteração, tá? No 3 vias funciona da mesma forma. Nós temos aqui um sensor embaixo do diafragma que monitora jusante lá. Só que a válvula, o piloto, né, ela tem uma porta em comum com a pressurização aqui, com o sistema e com a atmosfera. Se a válvula precisa fechar, se o piloto detectar aqui de acordo com a regulagem, ele deixa comunicação do 0 para o 3 aqui, ó. Aqui a porta é 0, aqui é 3 e aqui é 2. Então, entra água na cabeça da válvula. Se ele detecta que a válvula precisa abrir, ele fecha essa passagem, essa entrada de água, e abre passagem do 3 para a atmosfera aqui, ó. E abre a válvula, tá? É essa a mudança. Em vez de ser um circuito que circula água todo o tempo, 2 vias, por dentro da válvula o dreno, né, o escape de água da câmara, é para a atmosfera aqui nesse caso. Para o campo, no cavalete, normalmente a gente usa aí o 3 vias, porque se você houver uma variação, você quer abrir o máximo possível da válvula, o 3 vias elimina totalmente a água que está na cabeça da válvula. O 2 vias não. Vai chegar num ponto que você não consegue mais abrir ela. A irrigação, em via de regra, acaba usando normalmente aí o 3 vias aí para setores, né? A questão de resposta, o 2 vias é mais rápido. É bem lembrado, porque como eu já tenho água circulante aqui, a hora que ele precisa já perceber qualquer coisa, ele vai agir, ele já, imediatamente, ele dá a resposta. As antecipadoras tem piloto de 2 vias, alívio normalmente a gente recomenda de 2 vias. O de 3 funciona, tem muita gente que usa, mas demora um pouquinho mais para a válvula agir, porque tem que perceber a pressão, movimentar o eixo, para dar a possibilidade de escapar água ainda. Então, o curso de movimento do eixo é maior. Aí também, para fechar a mesma coisa. 2 vias está sempre mantendo um pouco, a válvula fecha mais rápido e aí é menos água também para você fechar. Bem lembrado. Então, aí nós temos aí os 3 vias, né, metálico e plástico, assim como os outros modelos de pilotos aí, que a gente tem lá maiores. Aqui é só para exemplificar o mesmo piloto, tá? Montado como redutor de pressão e aqui montado como um alívio ou sustentador de pressão. O que muda é a configuração das portas aí na ligação. Aí ele vai exercer uma função, tá? Diferente entre uma montagem e outra. Reparem, ó, o sensor é o 1 nesse piloto aqui, ó. Quando ele é redutor, ele precisa se preocupar com o que acontece depois da válvula. Então o sensor dele está lendo lá o que está acontecendo depois da válvula. Quando é alívio, sustentador, ele se preocupa com o que ocorre aqui na montante. Então o sensor está ligado aqui na montante também, tá? Agora o 2 vias, ó, eles são iguaizinhas, as ligações são nomeadas iguaizinhas, tá? Só que o hashtag 2 é o redutor e o hashtag 3 é o sustentador, ou alívio. Mas reparem que internamente, ó, no redutor, o eixo movimenta para baixo aqui, e ele veda de baixo para cima essa porta. No sustentador, o eixo é de cima para baixo. Ele veda a porta C com as demais portas de cima para baixo. Por isso eles são diferentes, né? Se a pressão aqui subir, eu preciso fechar a válvula, a pressão de jusante maior empurra o eixo para cima, e aí ele veda a passagem de água indo para cima, e aí eu acumulo água na cabeça da válvula. No sustentador, olha onde que está o sensor aqui no redutor, ó, na porta C. No sustentador é na porta Z, ó, porque a porta Z que está ligada à montante. Então ela está lendo o que está acontecendo na montante. Se for um alívio, a pressão do meu sistema é 5 bar. Eu quero aliviar quando atingir 6. Tá 5. Eu regulei aqui para 5. É para 6, né? Então, a pressão na mola, que é a força, é 6. Contra 5 embaixo do diafragma, a mola vence e mantém o eixo para baixo. Se o eixo está para baixo, ele não deixa a água sair aqui, ó. A água circula só da porta Z para A e mantém a válvula fechada. Um setor demorou para abrir lá, a bomba vai querer entrar em shutoff. Se eu atingir o 6, que é o que eu regulei na mola, passou um pouquinho do 6, ele vence a mola, traz o eixo para cima. Aí a água vai ter escape para a porta de jusante da válvula. E aí a válvula abre, tá? Por isso que aqui o eixo tem que ser de cima para baixo, o movimento dele, tá? Veda de cima para baixo e o redutor de baixo para cima.
E aí dentro de funções de válvula nós temos várias configurações, onde nós usamos nos sistemas aí válvulas para comandar, controlar a partida de bomba, sustentadora de pressão, né? Válvula que abre lento, fecha primeiro para depois parar a bomba. Quando você não tem inversor de frequência, essas válvulas são importantíssimas aí para a gente iniciar o sistema em shutoff e desligar em shutoff, tá? E aí você tem menor pico, né, de pressão na partida da bomba, economia de energia, de várias coisas aí, e evitar vários problemas que nós possamos ter no sistema. Esse tipo de válvula aí é uma forma das mais baratas aí para você ter um controle de bomba em locais onde você não tem um inversor de frequência aí, ele ajuda bem, tá? Depois delas aqui a gente vê nessa configuração ventosa, a gente fala um pouquinho mais à frente, tá? Sempre é importante no sistema, né? Hidrômetros, tá? As válvulas de retro que a gente falou aqui, e as válvulas de campo, lá dos setores, aqui no caso está a série 100. Nesse caso a automação está aqui junto com o controlador, tubo de comando vai até cada válvula lá para abrir a válvula em campo, tá? Válvula sustentadora, importante depois da filtragem, para que a gente mantenha uma pressão mínima para retrolavar o filtro, para ter eficiência, né? E velocidade para você tirar a sujeira toda dentro do filtro para a escorva, tá? E válvula de segurança aqui, ó. Então no barrelete principal a gente tem uma derivação que retorna a água para captação. Então se a pressão do sistema subir, essa válvula dispara a abertura e retorna aqui a água para captação para não deixar a pressão do sistema extrapolar, tá? Se fosse um perfil longo, inclinado, te desse golpe de ariete em parada repentina da bomba, também pudesse ser uma anti-golpe de ariete aqui. Aqui é uma redutora de pressão, onde nós ilustramos aí como que é feita a regulagem dela, né? De maneira simples, todo piloto ele tem aquele parafuso na tampa dele, né? E uma contraporca. Contraporca é para travar a regulagem. E o parafuso você utiliza ele sextavado lá, né? Para poder ajustar a pressão que você quer. Todo piloto tem a mola. A mola tem um range. Digamos que o piloto plástico tem um range até 6,5 bar. Todo apertado o parafuso, em sentido horário, eu estou tensionando a mola o máximo possível, regulo com 6,5. Conforme eu vou soltando, eu diminuo essa regulagem. Então aqui ele ilustra utilizando um livrinho de montagem da Bermad, onde ele selecionou a montagem que ele quer, ele está trazendo a automação aqui para esse solenoide local na válvula, 3 vias, com um piloto de 3 vias. Então ele agregou 2 funções na válvula, abre e fecha em resposta à automação e regula a pressão, tá? Em primeiro momento, o que ele faz? Você vê que ele abriu a solenoide aqui, ó. Vocês vê que a pressão ficou zerada? O parafuso todo solto é pressão zero. Então a válvula não abre. Se ela entende que a pressão tem que ser zero, ela não abre. Então eu vou tensionando, eu vou dando pressão para jusante. Conforme eu vou tensionando, ele vai abrindo a válvula. Ele vai apertando, ela atingiu a pressão que eu quero, ele para de apertar e trava contra a porca. Se ele quer subir mais, ele aperta mais. Se ele quer diminuir mais, ele solta mais em sentido anti-horário, tá? Regulou, travou, toda vez que você abrir a válvula, ela vai parar na pressão que você regulou. Não perde regulagem. Ah, minha válvula está em campo, não está regulando. Checar o circuito, se entupiu, sujeira. Sempre importante nesses tubos de comando, na tomada de água dele é ter filtro. Normalmente a gente usa o filtrinho de dedo, né? O filtrinho de linha, tá? De 1/4 ali. Principalmente a gente recomenda o autolimpante para evitar você ter que ficar tirando ele e limpar a telinha dele, tá? E se for outras funções, muda a configuração de ligação, tá? E a gente segue uma forma aí de regulagem. Aqui várias aplicações da Bermad aí, ao redor do mundo, em cavaletes principalmente, com ventosas, as válvulas de controle e seguindo a automação também. Vocês viram que legal lá naquele vídeo também, ele abre a válvula pelo celular, né? Aí entra um pouquinho na parte de automação, tipo de controlador, com acesso remoto, né? Que aí a gente tem uma gama grande aí de modelos. Filtros, né? O sistema completo lá, igualzinho àquela ilustração, onde eu tenho uma válvula aqui de alívio, tem as válvulas de retro, ventosas, válvulas dos cavaletes, uma ventosa antes sempre das válvulas e uma depois, tá? Uma configuração aí boa de segurança, protegendo o sistema e otimizando também, não deixando o ar atrapalhar aí no meu sistema de pressurização, tá? Sistema com radiofrequência, solenoides próximo ao rádio, concentrado as válvulas próximas para a gente usar
uma unidade de rádio só, né? Ventosas, tá? E válvulas aqui no caso é só abre e fecha. Falar um pouquinho de ventosas, né? Para vocês, nós temos uma linha bem completa aí de ventosas. E o ar, né? Ele pode ser algo benéfico ou maléfico para o sistema, depende da situação, do momento, tá? Como pressurizar o sistema, não posso ter ar na tubulação, senão ela vai obstruir minha passagem de água, vou perder consumo, né? Vou mudar a minha aplicação. Ao mesmo tempo, antes do bolsão de ar, eu posso ter sobrepressão no meu sistema. Agora, parei minha bomba, eu preciso evitar vácuo, eu preciso do ar na tubulação de novo. Então, as válvulas ventosas servem para isso, né? Admitir e expulsar ar. Temos vários modelos, por conta dos pontos de instalação e as necessidades, tá? E ar também, a gente tem as situações, ó. Ventosa dupla função e ventosa tríplice função. E tem a automática que a gente acaba não utilizando muito na irrigação, porque ela já está agregada essa função na tríplice, tá? Todo o sistema, além do bolsão de ar, a água tem oxigênio, né? Moléculas de oxigênio que se desprendem com o atrito da água pressurizada na tubulação, curvas. Então, sempre quando eu pressurizo um sistema, a válvula de dupla função, né, a próprio nome já diz, ela faz duas coisas. Expulsa o bolsão, chegou a água no flutuador dela, ela se fecha, tá? E não abre mais com o sistema pressurizado. Ela só vai abrir quando nós desligamos o sistema e aquele ponto vai gerar uma pressão negativa, baixa o flutuador e admite ar naquele ponto. Duas funções. A automática, ela é uma ventosa parecida com essa, mas internamente ela tem um flutuador pequenininho, com um orifício pequenininho, que fica expulsando essas bolinhas de oxigênio aí que vão se desprendendo da água, né, e acumulam nos picos. Ela expulsa essa bolinha, por isso que ela tem um orifício pequeno. E aí ela trabalha com a rede pressurizada. Então vai soltando essas bolinhas, mesmo que a rede está pressurizada, ela continua expulsando. A tríplice função, ela é uma junção da dupla com a automática. Por isso que a gente chama tríplice. Ela admite, expulsa e expulsa com a linha pressurizada. Como na irrigação a gente para o bombeamento, dá vácuo, a gente admite ar, depois a gente liga o bombeamento, pressuriza de novo, então tem que tirar grande quantidade de ar também, a gente usa sempre a tríplice e a dupla. A automática depende muito do sistema, tem que ser um sistema que está sempre pressurizado. Linha predial acaba utilizando bastante, porque está sempre com água no sistema. Eu não tenho essa questão de desligar a bomba e despressurizar o sistema, tá? Então a gente acaba não utilizando muito no nosso meio aí da irrigação, tá? Automática. Então os princípios de funcionamento aí de ventosa. Eu vou exemplificar mais no modelo plástico, que é o que a gente mais utiliza aí para localizado. Mas as metálicas têm o mesmo sistema. É um flutuador, hoje a gente usa flutuador cilíndrico, porque o esférico ele entra aqui dentro da passagem e acaba deformando, travando. O cilíndrico ele tem um batente, ele fecha aqui nas bordas, então ele nunca vai travar. Vocês viram que pressurizou o sistema até chegar a água, o flutuador ficou para baixo. Chegou a água, ele fechou. Quando acumulou as bolinhas de oxigênio, ele abre só essa lingueta e sai aquela bolinha aqui pelo centro, tá? Então fez duas funções aí. A última que o vídeo mostra é quando eu despressurizo o sistema e ela admite ar. O flutuador baixa novamente, ela admite ar. Perfeito. O registrinho que o vídeo mostra aqui na base é exatamente para isso, manutenção, limpeza, porque principalmente na primeira vez que você vai encher o sistema, às vezes pode ter ficado sujeira, sei lá, tampa de cola, alguma coisa, qualquer coisa da montagem que caiu ali pro tubo, ninguém mais vai ver e vai seguir, vai parar em algum ponto. Se subir nesse ponto alto aqui, você tem a opção de fechar o registro e desrosquear as ventosas, ou mesmo desrosquear a parte de cima do corpo, que aí você não precisa tirar a base. Quando você não tem ele, aí você vai tirar a ventosa ali, vai jogar água, molha tudo o operador, né? Não é bom. Eu vejo muito isso no campo, porque tem sempre o curioso, né? Isso. Então, o pessoal normalmente põe realmente o registro, tira a manopla, guarda ela, a hora que precisa dar manutenção, instala a manopla de novo, né? Isso aí também acontece muito no próprio fecho mecânico da válvula. Porque tem gente que vai lá, o que é isso aqui? Gira todinho o fecho. Aí
fecha a válvula. E quando você manda a automação abrir, a válvula não abre, porque o fecho está tensionando o diafragma para baixo. Então o pessoal vai lá, tira até a braçadeirinha, né, a manoplinha do fecho mecânico da válvula também. Essa ventosa é mais para a gente mostrar que para aplicação com fluidos que tem sujeira, vinhaça, vocês têm aplicações também em usinas, ela é tríplice função, só que ela tem um dispositivo diferente, um flutuador diferente, que não deixa o fluido se aproximar ao ponto de saída do ar. Porque se isso acontecer, a própria sujeira pode entrar dentro dos mecanismos, travar aberto e a válvula ventosa ficar vazando. Como também, na hora que você expulsa o ar, a ventosa convencional de água, o líquido chegando muito perto ao orifício de saída, ela causa o spray do líquido sujo. Né? Vinhaça, por exemplo, tem mau cheiro, contamina, atrai mosca, né? Então, para a gente evitar esses problemas, existe a ventosa tipo seca. O fluido está sempre aqui embaixo, aí mantém só o ar, né? Só os gases sendo expulsos aqui pelos orifícios, e aí a gente evita esses problemas de travamento aí dos flutuadores. Sobre a preocupação com o ar no sistema na pressurização, ó, sempre pontos altos, o ar para, ele não segue para baixo. O ar tende sempre a subir. Então, se ele tiver depois desse ponto alto, ele vai voltar, as bolinhas voltando aqui, ó. E aí ele vai acumulando no ponto alto e obstruindo a passagem de água. Aqui eu vou ter dois problemas. Depois do pico do bolsão de ar, eu vou perder consumo, né? A lâmina, como é que ficou aqui, ó. Antes, eu estou tendo uma obstrução. É a mesma coisa eu fechar um registro manual aqui. O que vai acontecer no trecho desse trecho para a bomba? A pressão vai subir. E aí, eu tenho problema de sobrepressão lá, a curva correndo para a esquerda aqui, pressão aumentando, a vazão diminuindo lá na bomba, tá? Então, isso é um problema grave e por isso eu preciso da ventosa para poder retirar esse ar lá, tá bom? Então, no enchimento das adutoras. Agora, na drenagem, o ar ele é benéfico, né? E vai proteger o nosso sistema. Então, se eu não tenho ventosa e tenho um ponto de dreno, que pode ser uma antecipadora de ondas, pode ser um vazamento, né? Pode ser um ponto realmente de dreno da adutora. Se eu for drenar aqui e não tiver ventosas, esse tubo vai gerar uma pressão negativa nele, né? E ele vai colapsar. Então, a ventosa também é sempre importante para admitir ar nos momentos corretos. Por isso que a gente usa tríplice ou duplo. Pulsou, mas também admitiu. Esse vídeo é bem bacana porque ele mostra, eu vou mostrar só o comecinho dele, né? Pra gente não extrapolar o tempo, mas a parada repentina da bomba. E eu não tenho uma antecipadora de onda. Primeiramente gera uma pressão negativa, tudo aqui, ó. Então se eu não tiver ventosa, eu já vou ter problema por colapso da tubulação e depois com a pressão positiva ele rompe, tá? Então com a ventosa ali, ó, ele vai proteger já esse ponto aqui. Por isso que sempre na frente da bomba é importante ter ventosa. Para a bomba repentinamente, eu preciso daquele ponto, é o primeiro ponto que vai ficar sem água, né? A água vai seguir a sua inércia e continuar indo para o sistema. E aí é onde gera a pressão negativa. Se eu tenho ventosa, eu evito pelo menos o colapso, tá? Por isso que a ventosa, ela não elimina o golpe de Ariete aqui, né? Ela, sim, é um acessório, né? Uma parte do sistema de proteção. Agora um pouquinho delas mais no campo, né? Normalmente a gente utiliza uma tríplice antes da válvula, no cavalete, e uma dupla depois, tá? Alguns problemas, né, de vácuo na adutora, né? Alguns lugares ali até tinha ventosa, mas às vezes a ventosa com baixa capacidade, ou travou os flutuadores e não admitiu ar, tá? São N problemas. Aqui é um vídeo que ilustra a tríplice função nos cavaletes. Que é um cavalete duplo, né? Então, a chegada da pressurização do sistema de água, né? E distribui aqui no setor. Então, partiu a bomba, encheu o sistema. Eu tenho uma ventosa no ponto alto do cavalete. Então, todo o ar que tiver ali vai sair por ela, tá? Chegou a água, pressurizou, não tem o bolsão de ar obstruindo a passagem de água, ela vai para o sistema. Com a rede pressurizada, o cavalete é um ponto que dá curva, dá atrito, então sempre vai ter bolinha acumulando ali. Então a tríplice função está ali para isso, para expulsar o ar que vai acumulando também. Já vi muita aplicação com dupla apenas aqui. Quando essas bolinhas vai acumulando, do cavalete ela não passa, porque depois a perna é descida. Velocidade não é alta, você não consegue levar esse ar para baixo.
tá? Então você tem ela. E quando você desfecha o setor, por conta do balanço aqui, você vai ter ponto de pressão negativa. Então a tríplice antes da válvula admite ar. Agora, e depois da válvula, tá? Depois da válvula, a gente utiliza a dupla, porque se eu não tenho ela, tá? O sistema está pressurizado, meu setor tá gotejando água, né? Os gotejadores trabalhando. Vou fechar a válvula. Antes dela eu tenho a ventosa que está protegendo. Mas e depois dela? Ó, a pressão negativa no cavalete, como também no tubo. E lá no gotejador, o que acontece? A pressão negativa faz com que ele arraste sujeira para o gotejador, né? Então a dupla função ela é importante, não é para expulsar ar aqui depois da válvula. Ela está lá para evitar o vácuo, né? Então com ela, a hora que nós fechamos o setor, olha lá a hora que a gente fechar, ela vai admitir ar, né? Depois da válvula, evitando com que o cavalete colapse, né? O PVC. E também lá no gotejador, como eu admiti ar, eu não tenho problema de arraste de sujeira para os bicos, né? Para os gotejadores. Aí problemas aí com vácuo, ó, no PVC, sempre você vai ver o alinhamento branco aqui, ó, que é onde colapsou. Fez essa marca aqui, ó, a hora que vier a pressão positiva vai abrir. Não tem o que suporte, né? Exatamente. Aí ele vai ficar perfeito. Quando que faz aquele alinhamento, a hora que vem a pressão positiva, ele rompe de maneira irregular aqui, ó. Mas você vê que tem um alinhamento porque gerou a pressão negativa antes, né? Se for só sobrepressão, aí você vai ter uma explosão só, você não vai ter um alinhamento na abertura do tubo. Exato. Exatamente, perfeito. Tá? Então aí são produtos que a gente tem de excelente qualidade, de alta performance, ó, para você ter um comparativo, a hora que vocês olharem, toda ventosa tem um ponto de fechamento. A maioria do mercado fecha com 0,2 bar de pressão, 2 MCA, fecha o flutuador. As nossas todas preparadas para fechar com 0,4, então ela consegue expulsar mais ar. Então fazer um comparativo sempre, ó, 500 metros cúbicos, acima de 500 metros cúbicos até ela fechar uma de 2 polegadas do modelo tríplice função C30. A admissão a gente checa já em relação à pressão negativa do tubo, né? Então PVC eu não posso passar de -1. Então até o -1 ela admitiu quase 250 metros cúbicos de ar. Então sempre bom olhar curvas, né? E perguntar ao fabricante os pontos de fechamento quando você está expulsando o ar, tá? E não decidir por diâmetro de conexão. Muitas ventosas têm a rosca de 2, mas a passagem não é 2, tá? Ventosa tem que ser nominal. Tá? E para a gente fechar aqui, os medidores de vazão, hoje em dia cada vez mais a gente está tendo precisão, né? E também cuidado com a água, né? Com o uso, consumo, controle. E os medidores também não deixam de ser sensores para o nosso sistema. A automação cada vez mais a gente trabalha mais longe do campo, né? Precisa de supervisão mais aperfeiçoada, mas não a todo momento eu preciso estar lá. E o hidrômetro, além de contabilizar a nossa água, ele também serve como um sensor para o meu controlador. Então, se a vazão aumentou demais, eu estou vendo no meu controlador aqui, eu posso detectar o que? Está tendo algum vazamento. Aí, mediante o modelo de controlador que você está usando, ele pode tomar alguma ação. Ah, está tendo vazamento, eu quero que desarma, ou só me manda uma mensagem para avisar, para a gente ir lá olhar o sistema. Tá, então, eles são sempre importantes. Nós temos diversos modelos aí de hidrômetros, né? Eu não vou ficar passando muito as regras aqui a questão de pressão, vazão e tudo mais, né? A gente tem vários diâmetros, sempre é importante a gente trabalhar para cada modelo de hidrômetro dentro da sua vazão permanente, tá? Para melhor precisão, tá? E respeitar sempre, tá vendo? A permanente para 2, 35, para 4, 125. Ah, eu tenho uma vazão do meu sistema de 110 ou de 100, tá mais perto do 3 ou 4. Então eu recomendo sempre a tomada de decisão dentro da vazão permanente para cada medidor. Porque ele transforma a velocidade da água em vazão. Então se eu trabalho com uma vazão muito baixa, aqui no diâmetro de 4 polegadas, trabalho com 50 metros cúbicos hora, a velocidade vai mudar no hidrômetro. E aí eu vou perder precisão na leitura, tá? Então sempre tomar cuidado na escolha, né? Quando tiver a questão da precisão, né?
as leituras, né? A gente tem a opção de relógio analógico e o reloginho digital também nos medidores, tá? O digital ele já dá a instantânea pra gente aqui e o acumulado aqui. O analógico você faz a conta nos ponteirinhos, né? Aí de acordo com cada diâmetro, esses ponteirinhos ele passa uma determinada vazão, você vai contando ali no tempo e faz a regrinha ali de 3 para identificar a vazão. Tomar cuidado com sujeira, isso aqui é mecânico, né? Tem uma turbininha que gira, então se tiver muita sujeira vai travar essa turbininha. E instalação, né? Respeitar a distância antes e depois e as posições de instalação para que a gente tenha a melhor leitura possível, né? Para esses tipos de hidrômetro de turbina, sempre 10 vezes o diâmetro antes e 5 depois. Questão de instalação, ó, tá vendo? Espaço antes e depois. E aqui, ó. Aí a gente realmente tem situações que não tem como você fugir. Mas assim, em termos de precisão, a instalação aqui vai atrapalhar um pouquinho, tá? Então olha aqui essa outra instalação. Aqui o cliente colocou o hidrômetro perto da alimentação do reservatório. O que acontece aqui, ó, a área laminar lá dentro do tubo, ela começa sendo transversal aqui. Aí a água não atinge a turbina. Aí o hidrômetro não lê. Então aqui a gente pediu para ele fazer pelo menos essa inclinação, né, 45 graus para cima, para manter sempre a tubulação cheia para ter contato com a turbina. Tá? Aqui eu tenho espaço, lá não. Então nesse caso aqui lia bem aqui e lá tinha diferença na leitura, as mesmas bombas. Tá? Agora, para aquele local onde a gente viu aqui o problema do espaçamento, tá? O Vermad tem um novo modelo de hidrômetro que é eletromagnético e ele não precisa de espaço antes ou depois, tá? Ele retifica fluxo e aí com isso a gente tem maior precisão aí, 0,2% de margem de erro, enquanto que os de turbina vai trabalhar com 2, 5, 10, depende da situação e espaçamento, tá? De margem de erro. Sim, porque o elemento que gira a turbina, ela fica na parte superior. Então você não tem contato com ela. E aí, o que vai ficar lá? O ar. Quando você tem água antes da paleta e depois dela. Então, a paleta vai girar e você tem essa resistência água com água. Quando você tem ar, você não tem resistência. A turbina gira de maneira louca ali. Por causa disso. Aí já vai ajudar. Muita gente faz o quê? Tomba o hidrômetro, põe ele de lado. Porque daí de lado vai dar contato com a água. Só que daí você faz com que o eixo da turbina trabalhe deitado. Aí por conta da inércia, da gravidade, você fica forçando o eixo dele. Aí é onde ele vai começar a gastar, travar, até o momento que ele vai travar. Então, funciona? Não, exatamente. E aí você também vai danificar o eixo dele. Porque às vezes você tem pontos que a tubulação tá secção cheia. Só que às vezes o tubo tá bem alto. Então o que o cara faz? Vira para baixo o relógio ou de lado para ele enxergar a leitura. Aí nesse caso, só danifica. Agora no caso que você falou, ele vai contar ali, mas ele não tá com a secção cheia. Tá? E aí ele, para lugares que você não tem espaçamento, você tem válvula perto, não tem problema. Esse aqui é próprio para ser instalado nessas condições críticas, tá? E ter precisão. Muito excelente equipamento, é um dos equipamentos mais novos da Vermad aí, tá? Para que a gente instale nesses locais, tá? E ter um monitoramento, ele também passa pulso pro controlador, informa a vazão, tá? Bem legal. E para finalizar, para adutoras grandes, imagina o custo de um hidrômetro desse, né? Então, às vezes, projetos que a gente tem tubulações, várias bombas, unifica numa tubulação maior, né? Captação para reservatório. Passou de 12 polegadas, aí 14 acima, um hidrômetro de corpo tubular fica muito caro. Então, viabiliza muito a gente usar de inserção, tá? Eletromagnético, precisão, fácil instalação, tá? E um menor custo porque é uma haste. A gente só precisa preparar o tubo para receber essa haste, mas eu não tenho todo aquele corpo tubular que tem um custo elevado, tá? Então a gente atende aí uma gama aí de tubulações com esse tipo de hidrômetro, até 2.500 milímetros, tá? Ele também exige uma distância antes e depois,
e tem que estar sempre cheio de água onde ele está instalado, porque o eletromagnético ele cria em campo magnético para ler. Se você não tem, desliga o sistema, esvazia aquele ponto onde o hidrômetro está, ali é um ambiente úmido. Então aquela cortina criada, aquele campo magnético, fica lendo aquela umidade ali. Então o hidrômetro tem que estar sempre afogado para ele entender que a água parou e aí ele não ficar contabilizando o vazão, tá? Então só ter boas práticas aí de instalação para a gente não ter maiores problemas e erros de leitura, né? E as recomendações de instalação, né? Ele tem que estar perpendicular, que é o centro do tubo, tá? Ele pode estar de lado também, mas sempre é retinho, igual a ilustração mostra aqui pra gente, tá? Para que a gente possa ter a melhor precisão. Aí ele acompanha esse níquel para a gente soldar no tubo quando é metálico e ser roscado uma esfera aqui nele, onde o hidrômetro vai passar no centro da esfera com o níquel. Quando é PVC, colar de tomada. Quando é o PFV ou é PVC, o fabricante tem que só fazer o reforço e uma preparação para você inserir o hidrômetro lá, tá? Olha lá a solda, né? E aqui no PVC é com o colar de tomada. Aí existe o cálculo certinho para você inserir essa haste, tá? Tem toda a regra, a recomendação para precisão. E aí tá no campo lendo em tubulações grandes, num custo e benefício bem melhor, tá? Aqui é só um vídeo dele lendo, onde ele também vai armazenar para você a totalizada, né? E a instantânea. Então aqui é a instantânea em cima e a totalizada embaixo. E mais, eu agradeço, aberto a perguntas, tá? À disposição aí para ajudá-los sempre. E se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Sim. A Bermad ela tem uma linha completa de controladores, né? Que a gente trabalha com uma linha que sempre gerencia o projeto como um todo, né? O que seria isso? Gestão de FERT, retrolavagem, abertura de válvulas e condicionais de campo, né? E dentro dessa linha nós temos controladores que trabalham com o sistema via rádio, tá? E aí o via rádio consiste em a gente ter junto a um controlador uma antena master que comunica com as receptoras de campo, né? A gente concentra as receptoras, onde a gente tem válvula, onde a gente tem equipamentos que a gente quer comandar, ou sensores que a gente quer receber informação do campo, tá? Isso viabiliza alguns projetos grandes para você poder pôr sensores mais no meio do campo, e porque sensores têm limitação de cabo para você voltar com ele no controlador. Então a radiofrequência ajuda muito isso, tá? Além do que você não tem mais fiação no campo, tubo de comando no campo, facilita muito a manutenção no dia a dia, né? Qualquer questão que acontece no caso da hidráulica, vazamento e tal, na radiofrequência você esquece tudo isso. Também não está suscetível a queima, é tudo alimentado por bateria e carregado por energia, por placa solar, tá? Então a gente tem bastante instalações, várias instalações aí com sistema de radiofrequência. Os equipamentos hoje são de altíssima qualidade, altíssimo nível. Antigamente, os equipamentos que você tinha no mercado davam muito problema, comunicação. Hoje a gente alcança grandes áreas, tá? Cada RTU divisado é 3 km, mas você pode repetir por diversas vezes, até 10 vezes, de uma RTU para outra, atingindo 30 km aí de raio, tá? Então você consegue cobrir uma área grande aí com esse tipo de automação, tá? E funciona muito bem, tá? Questão de radiofrequência hoje, tal, protegido, e não tem problema aí de raio também. A solenoide não, e para os equipamentos via rádio a gente utiliza a solenoide Letting por conta de eles serem alimentados por bateria, né? Então é baixa tensão, a solenoide tipo pulso ela não consome a bateria, mas a solenoide direto via rádio não. Aí é a RTU que recebe e comanda a solenoide. Aí normalmente, quando você vai fazer um projeto para sistema via rádio, a gente faz um layout legal, porque cada RTU tem uma limitação de quantas solenoides ela vai comandar. As RTUs são modulares para você não encarecer ela, então ela pode ter 2, 4, 6 ou 8 solenoides, tá? Então, normalmente a gente concentra os cavaletes para a gente usar uma RTU só até para 8, por exemplo. Aí, dali para baixo, a solenoide, ela recebe um pulso do sistema de rádio, né, da RTU, né, da receptora,
para abrir, mas não é ela diretamente que funciona via rádio, é a RTU que vai comunicar com o controlador e passar para ela. Na verdade, não, assim, só que assim, a gente tenta sempre deixar mais próximo, porque se você levou a RTU lá no campo, aí se você começar a levar tubo de comando muito longe, o que vai acontecer é que vai virar igual você tirar o tubo de comando lá da régua do solenoide e trazer para a válvula de campo, né? Aí você vai ter mais pontos de manutenção ou possibilidades de vazamento quando houver algum rompimento. Então, por isso que na concepção do projeto, quando você já está com a ideia de fazer com radiofrequência, a ideia é você concentrar mais próximos os cavaletes. Que aí assim você pode sair com um tubo de comando, 100 metros, 200 metros, você pode, tá? Não tem problema nenhum. Só que daí você vai tendo um espaço maior de poder ter problema, né? Então a gente acaba concentrando mais próximos. Você pode fazer misto também. Ah, eu tenho setores que está perto do controlador, quero fazer com fio ou com tubo de comando dali do controlador até lá, para não gastar uma RTU ali. Mas nos pontos mais longe eu levo a RTU. Aí eu posso fazer misto, tá? Eu uso saídas locais do controlador mesmo, para alimentar aquelas válvulas próximas e os RTU para as válvulas longes, tá? Como também a gente já fez, eu tenho uma RTU, eu posso utilizar até para 8 válvulas, né? Só que eu instalei essa RTU num sistema de filtragem, então eu utilizava lá para 3 filtros, 3 solenoides. Eu tinha naquele ponto lá 7 setores. Então 5 eu usei aquela RTU, assim que sobraram, né, das 8, 3 para os filtros e 5 para as válvulas que estavam ali próximas. Aí, mais para cima, perto ali também, eu tinha mais 2 setores. Aí o que aconteceu? Eu tinha um morro e eu usei uma RTU para contornar esse morro. Ela era só repetidora para essa do filtro. Como os cavaletes estavam no meio do caminho entre o filtro e essa repetidora, e eu não tinha mais saídas para comandar essas duas últimas daquela RTU do filtro, eu usei as saídas da repetidora e levei um tubo de comando uns 200 metros até essas duas válvulas, porque já era um projeto existente. Então, para a gente transformar, não tinha como trazer os cavaletes mais para perto. Eu usei o que o cliente já tinha lá, a gente só fez a automação e a gente fez isso aí que você perguntou. Tá? E funciona bem pra caramba lá, não tem problema. Tem dessa forma, né? Aquela que eu fui lá aquela vez com você lá, né? Exato. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E as ETUs sendo modulares é bom porque as ETUs são boas ser modulares, né? E elas têm essa limitação por conta da energização, né? O poder de energização, tudo, e por conta de você também não encarecer tanto ela. Se às vezes tem locais com menores válvulas, você não vai pôr uma RTU toda completa com 8 saídas lá tal, isso vai encarecendo, né? Pessoal, eu agradeço muito, muito mesmo o convite e a oportunidade aí pra gente estar batendo um papo aí, tá? A gente aí na Bermad é muito parceiro aí, de todo o grupo, o Rivers, né, tudo. E estamos de portas abertas aí para sempre que vocês precisarem, pode entrar em contato conosco, a gente tá ali na Bermad, tá na mesma cidade ali também, tá? Portas abertas aí para vocês e muito obrigado, tá bom?